O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, acaba de lançar o livro Alimentação Saudável nas Escolas, Guia para Municípios, uma coletânea com experiências de práticas alimentares saudáveis em ambientes escolares. Bom, e para falar dessa publicação e da importância cada vez maior do tema, conosco aqui no estúdio Renato Barreto, que é especialista em políticas públicas do IDEC e que participou, inclusive, da organização desse livro. Boa tarde, tudo bem, Renato? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela presença. É isso, um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. A gente sabe que a obesidade na infância, na adolescência, é um problema cada vez mais grave aqui no Brasil. Como que o guia pode ajudar aí a resolver essa questão? Acho que é um ponto muito importante. A gente tem dados do IBGE, enfim, que já são antigos, de 2008 e 2009, mas que 33,5% das crianças de 5 a 9 anos estão com excesso de peso. Então, é um dado bem alarmante. A gente trabalha muito essa questão no guia, que eu acho que é tentar contribuir com uma sistematização de experiências que vários estados e municípios estão fazendo já nas suas escolas, definindo as melhores práticas para ajudar os gestores, os educadores a criar dentro do ambiente escolar situações mais saudáveis que contribuam para reduzir esses índices de obesidade. A gente está até aqui com um livro, vou mostrar para vocês aqui a capa dele. A gente puder dar uma fechadinha aqui, isso, olha lá, Alimentação Saudável nas Escolas, Guia para Municípios. Ô, Renato, e vocês abrem esse livro com uma carta aos gestores, né? Como sensibilizar os responsáveis por essa questão para que eles invistam melhor nessa questão da alimentação? Eu acho que assim, o papel acho que de desenvolver políticas que tenham efetividade mesmo para essa questão do ambiente escolar é muito do município. Então a gente fez esse guia olhando muito para o gestor municipal, para as equipes de saúde, de educação, que muitas vezes tem essa intenção, mas não tem referências de onde buscar, de como fazer e de saber que dá certo. Então acho que a gente reuniu práticas olhando para esse gestor e falou assim, olha, se você quiser mudar, você consegue encontrar elementos aqui, aqui e aqui, e o guia conseguiu reunir isso, abordando os pontos centrais que a gente acredita que podem contribuir para a melhora desse cenário de alta obesidade entre as crianças, de a gente criar situações que dentro do ambiente escolar sejam saudáveis, mas que também consigam expandir para famílias e para a comunidade no geral. Então, na sua opinião, é possível aí transformar essas instituições em espaços aí para a construção desses hábitos, né, alimentares mais saudáveis? Não só é possível, como é necessário. Acho que assim, o que hoje a gente já chama de uma epidemia mesmo, uma crise de saúde pública, os índices são preocupantes porque eles tendem a aumentar. Então, acho que a gente está criando uma cultura de comer muito rápido, de comer o que é mais acessível, e muitas vezes é o menos saudável isso. Então, acho que o que a gente precisa fazer é olhar para essas práticas, para esses hábitos que muitas vezes estão dentro das escolas, nas cantinas, e conseguir reverter essa situação. E o papel, acho que, assim, o que os gestores têm é muito importante para também contribuir com legislações que permitam que isso ocorra. E acaba sendo aí o caminho ideal para também uma reeducação alimentar na sociedade de maneira geral, né? Acho que é isso. Assim, a gente tem casos, enfim, histórias que a gente conhece, e que na própria organização do guia, quando a gente for levantar o material, a gente viu que acontece bastante, que quando você começa dentro do ambiente escolar a educar, a criar práticas mais saudáveis, a criança leva aquilo para casa. E muitas vezes até é engraçado que constrange os pais. Falam, pô, a gente vai comer de novo esse embutido, de novo essa salsicha. Então tem uma coisa que você consegue, a partir dessas experiências dentro da escola, criar hábitos que vão durar para a vida inteira. Então consegue expandir isso do ambiente escolar para dentro de casa e para uma vida mais saudável para as próximas gerações também. Porque eu acho que se a gente não conseguir reverter isso agora, a gente vai criar uma situação que, enfim, muito prejudicial para a saúde, acho que similar ao que foi enfim, o problema do cigarro, acho que para as gerações anteriores. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Renato Barreto ele vai continuar aqui com a gente no próximo bloco. A gente continua a nossa conversa aqui. E o Jornal da Câmara está de volta, hoje entrevistando o Renato Barreto, especialista em políticas públicas do IDEC e que participou da organização do livro Alimentação Saudável nas Escolas, Guia para Municípios, e que acaba de ser lançado pelo Instituto. Renato, o guia traz sugestões aí, práticas de medidas que podem restringir, inclusive, a compra e também a distribuição desses alimentos não saudáveis aí nas escolas? Sim, com certeza um papel que a gente enfatiza muito é a questão de formação de hábitos, de educação, tanto da criança quanto dos gestores, para promover isso.
mas é importante ressaltar que existem outras medidas que reforçam hábitos X ou hábito Y. Então, acho que você ter legislações que restringam compras de alimentos não saudáveis, dos ultraprocessados, que dificultem publicidade disso dentro das escolas, então que não estimulem aquela criança a visualizar aquilo como algo interessante, são fundamentais também para reforçar esses hábitos saudáveis. Acho que São Paulo recentemente agora aprovou uma legislação proibindo os embutidos dentro das escolas, então você vai, enfim, buscando alternativas. Eu acho que é importante que você tenha essas medidas porque também reforçam a ideia de você buscar alternativa. Então, necessariamente você vai estimular o consumo de hortaliças, o consumo de produto in natura, quando você tiver dificuldade para achar alternativa menos saudável. Quais os alimentos aí? Dá pra gente falar alguns alimentos que nunca deveriam estar aí nas cantinas? Eu acho que é uma coisa que é até de entendimento comum, mas que a gente ainda tem dificuldade de reforçar e aceitar que isso está sendo um problema. Então são os refrigerantes, os salgadinhos, bolacha com recheio. Acho que são aqueles que todo mundo sabe que não é saudável, mas enfim, às vezes como alternativa prática ou algo que a gente faz muito assim como hábito, a gente acaba permitindo que as crianças comam dentro das escolas e vão virando hábitos que a gente vai carregando para o resto da vida. Então, acho que a gente reforça, inclusive, que legislações as mais interessantes têm uma listagem de alimentos que deixa claro para o gestor, olha, isso daqui tem que ser proibido, não tem como entrar no ambiente escolar. Eu acho que é algo nocivo para a criança no médio prazo, até porque é um dado, enfim, que diversas pesquisas enfatizam que a obesidade, quando ela é adquirida na infância, ela tende a permanecer para o resto da vida. Então é algo que você tende a combater o resto da vida. Então é melhor que a gente combata logo no início e não carregue isso para frente. Sim. E é interessante também, no começo talvez seja uma transição mais difícil, até para acostumar esse paladar, exato, né? Mas que com o tempo gera esses resultados. É isso, acho que o que a gente está, enfim, trabalhando de fato é algo para reverter o sinal. Então, hoje a gente chegou numa situação que está no limite mesmo, então é importante que a gente tome medidas, vamos dizer assim, mais enfáticas em relação a esses pontos. Vai ter uma dificuldade, eu imagino, né, aquilo sem tirar da criança, aquele macarrão com salsicha, o biscoito, mas no médio prazo você vai reacostumando o paladar, você vai entendendo que aquilo é importante, saudável, vai tendo benefícios para saúde mesmo, então a pessoa percebe que aquilo tem melhorado e eu acho que a conscientização vai ajudando também você a criar um ambiente que o outro fala assim, não, é importante, eu vou fazer também. Pode ser observado por toda a sociedade, pelos pais, pelos professores, enfim. O guia traz, o livro traz os principais passos aí para essa alimentação mais saudável? Dá para a gente falar de alguns deles? Isso, acho que assim, a gente tem visto que as experiências mais exitosas obedecem a um certo encadeamento que é importante, enfim, que onde for possível a gente consiga trabalhar nessa mesma lógica. Então, medidas do tipo, você necessariamente precisa envolver a comunidade escolar. Se você tomar uma medida sem envolver a comunidade escolar, ela tende a fracassar. Então, o que é a comunidade escolar? Não é só o professor, o estudante, é também o pai, a mãe, é o entorno, porque várias experiências que a gente viu, é isso assim, você proíbe dentro da escola e o entorno enche de gente vendendo o produto ultraprocessado, não saudável. Na então, se você consegue... escola pois mesmo, é. Né? Não, tem casos até de criança que pulava o muro, entendeu? Assim, que é uma coisa que é muito difícil você restringir. Então, se você não conseguir fazer isso com um bairro, com um entorno, com um comerciante, você vai ter dificuldade de fazer essa transição. Outro aspecto muito importante que é você tem que ter legislações que reforcem isso. Por que a legislação ajuda? Porque ela permite também que o poder público fiscalize e tenha uma obrigação, vamos dizer assim, de reforçar isso dentro do espaço. Tá certo. Então, são medidas assim, que a gente viu que assim, olha, funcionou quando esse passo a passo foi adotado e no guia a gente tem essa listagem que ajudar o pessoal a implementar com efetividade. E vocês lançaram esse livro no final do mês passado, né, na Marcha dos Prefeitos lá em Brasília, né, com essa distribuição desses exemplares para esses gestores. Né? Como é que foi a receptividade? Não, é muito boa. Acho que tem muitos assim, que é aquilo que eu comentei no começo, eles veem o problema, querem fazer algo, mas não encontram muitas vezes referências. Então, quando a gente apresenta isso, é algo que assim, muitos gestores chegaram e falaram assim, não, eu posso levar para os outros municípios que estão em volta lá? Eu falei, não, assim, acho que essa é a receptividade que a gente estava esperando, foi muito positiva e a marcha é importante porque ela reúne prefeitos do Brasil inteiro, então a gente também teve esse primeiro passo, acho que de distribuir
nacionalmente as experiências que vão ter dificuldades regionais. A gente sabe que não é a solução para tudo, mas acho que a gente aponta um caminho interessante para, enfim, trabalhar essas medidas dentro dos municípios. Perfeito. Renato, olha, parabéns pelo trabalho, queria agradecer a sua participação. Eu conversei hoje com o Renato Barreto, que é especialista em políticas públicas do IDEC e que participou aí da organização desse guia, desse livro Alimentação Saudável nas Escolas, esse guia para municípios. Renato, muito obrigado pela participação. Obrigado, Felipe. Só deixar o último recado que o guia está disponível online também na página do IDEC, então idec.org.br/coleção Escolas Saudáveis, que ele é o primeiro de uma série de outros que a gente quer fazer tratando desse tema, e o próximo vai ser de orgânicos, então quem quiser pode visitar lá e baixar o guia gratuitamente. Tá ótimo. Muito obrigado.